Eu penso que, para começar, quando nós estamos falando de uma narrativa, na verdade, já está se pressupondo, por meio dela, a construção de uma identidade, né? O que é uma identidade? É algo que é igual a si próprio, mas isso que é igual a si próprio precisa ser elaborado, né? E nesse aspecto que você está falando aí, desse meio digital, você fala das novas ferramentas, blogs, etc., eu creio que a expressividade não é só a expressividade da pessoa que vai estar em jogo, né? Não é só a pessoa que irá construir aquilo que é igual a ela própria, mas sim o grupo, né? Isso que é o legal. Quando o grupo está construindo a sua narrativa nesse espaço digital, eles estão construindo a sua identidade, né? É algo que, como o autor chamado Charles Taylor fala, né? Eles estão construindo um vocabulário de valor. Então, por isso que até esse meio digital deixa de ser uma mera ferramenta, de ser um mero instrumento, e passa a ser um espaço de coletividade. Claro que isso ainda, digamos assim, tem que ser ainda elaborado no sentido conceitual, né? Eu estou falando muito aqui de uma perspectiva, talvez uma perspectiva bastante acadêmica ainda. A coletividade, como estava falando, quer dizer, o digital, ele precisa não mais ser visto como algo meramente instrumental, mas sim como um espaço de elaboração da identidade, de uma identidade coletiva. Essa identidade coletiva, por sua vez, podemos ver um aspecto da construção de uma subjetividade. Claro, essa subjetividade não é mais individual, mas sim ela é do grupo. Então, por isso que esse grupo acaba como que construindo um vocabulário de valor. É a partir desse vocabulário de valor que as pessoas podem se expressar. Elas podem, ao mesmo tempo, construir a si próprias e expressarem isso, externarem isso para outros. Então, nesse aspecto que eu acredito que o digital abre aí uma outra dimensão para o humano, assim como também para os jogos, né? Os jogos também vão nessa direção. É claro que sempre a gente tem a tendência a ver algo de uma forma técnica, até porque a nossa linguagem contemporânea ela está muito baseada no técnico, mas no entanto se faz necessário superar isso, né? Então, por isso que nós temos que ver a digitalidade, o digital, como eu acabei de falar, um espaço de criação de um novo humano, né? De um novo humano que realmente ele possa se voltar para si próprio. Por que está voltando para si próprio? Porque quando ele está nessa distância do digital, isso contribui para a sua reflexão, contribui para ele poder se ver, né? Ele poder se pensar. Por isso que os jogos, os games, eles não são meros entretenimentos, mas também são espaços do homem se pensar, né? Daí a fantasia, daí a imaginação que o digital nos possibilita. Possibilita o homem por favor, fantasia não no sentido meramente de entretenimento, mas sim fantasia que abra N possibilidades, né? Essa era digital ela abre N possibilidades. Então, por isso a gente tem que pensar. Claro, se a gente for ver no espaço da cultura contemporânea, nós temos duas formas de linguagem. Uma forma de linguagem expressivista, das expressões, do sensível, e
de aquilo que se chama linguagem designativa, aonde antecipadamente se designa as coisas. Se falo que uma coisa é, né, eu digo, a mulher é X, e a partir disto eu vou então querer conhecer o que vem a ser mulher na sua parte empírica, na sua parte sensível. Isso não dá conta. Então, a mesma coisa, eu não posso ver um game meramente como algo de entretenimento, como divertimento. Claro que eu não quero com isso querer tornar os games algo intelectualizado, simplesmente. Não é isso também. Mas é fazer com que o homem ele possa ter essa reflexão, e ao fazer essa reflexão, ele tenha consciência que ele é o narrador da sua própria existência, que ele está narrando, para narrar e está construindo, e que isso se dá de uma forma infinita. Não é à toa que um filósofo chamado Hegel, que depois vai abrir aí um vasto pensamento por meio do Marx e Feuerbach, entre outros que vão até criticá-los, aliás, mas o Hegel tem uma coisa interessante, que é a partir desse pensador que a subjetividade ela deixa o seu aspecto finito e ganha um aspecto de infinito. E esse aspecto infinito é que faz que nós possamos ter N possibilidades de nos expressarmos. Então, nesse aspecto, o digital é legal, né? Ele é bacana, o que eu quero dizer ele permite que se faça comunidades, e ao se fazer essas comunidades, haja comunicações, e essas comunicações vão criando uma forma de linguagem, né? E essa forma de linguagem, ao se criar, ao entrar em um processo de elaboração, por sua vez, cria uma identidade. Daí, é preciso se pensar o digital. Mas tem que se pensar o digital não meramente como algo, como novas tecnologias, lógico que tem novas tecnologias, mas como outras possibilidades de linguagem, né? Isso que eu acho que é fundamental para se pensar essa área e se pensar de uma forma que agora talvez seja a minha maior preocupação, de se pensar o homem. Penso cada vez mais nós temos que pensar o homem. Pensar o homem não é simplesmente responder o que é o homem. Porque quando nós queremos responder o que é o homem, nós queremos conceitualizá-lo de uma forma central. Não é isso. Mas sim ver as diversas possibilidades que ele tem, né? Então daí o digital ele pode contribuir com isso. Ele pode contribuir principalmente com a questão da comunicabilidade, com essa comunicação criando novas narrativas, criando novas formas de fantasia, mas não como abstração, mas sim buscando a construção do homem como possibilidade de ser, como diria um filósofo chamado Heidegger, como possibilidade de ser, como ser aí, né? como ser que tem uma relação consigo próprio, que tem uma compreensão de si mesmo, né? Por isso que os jogos, no final das contas, é o que? A elaboração de uma linguagem que busca a compreensão de si próprio. Sem dúvida nenhuma, né? Porque a narrativa ela necessariamente abarca uma memória. Agora é claro que essa memória, podíamos falar que é uma memória seletiva, né? Porque fica aquilo que é fundamental, e aquilo que é justamente fica fundamental é o que dá a base da identidade, né? Da identidade de um povo. Então, quando nós estamos falando aqui desse imaginário, sem dúvida nenhuma, esse imaginário, na verdade, já é uma interpretação dessa memória, né? Já é a interpretação dessa memória no sentido de, já é uma possibilidade de reelaborar toda essa herança que um povo possui. Então, quando nós estamos falando dos games
que aí eles trazem consigo memórias, da cultura na qual está sendo desenvolvido esse game, né? Aliás, esse game, ele já ao trazer essa memória, ele, ao mesmo tempo que ele traz, ele relabora, né? Porque ele vai interpretar essa memória. Agora, interpretar essa memória é interpretar os pontos que são fundamentais, né? Sei lá, algo que vinculado à memória de uma guerra, a memória geralmente é isso, né? Muitos dos games, né? De debates, de aventuras. Então, é claro que isso vem de uma memória coletiva, né? do passado, mas isso é interpretado. E é interpretado sob a forma de jogo. Por exemplo, pode ser interpretado sob a forma de jogo, esse viés do jogo, esse caminho do jogo, né? Claro que tudo isso já pressupõe, evidentemente, uma confluência entre a própria imaginação e a intuição, né? Então nós temos aí esses dois campos, a intuição, que tudo bem que o jogo tem suas regras, mas também tem a intuição. Então a intuição e a imaginação. Por quê? Porque esses dois polos, eles são pré-objetivados, né? Eles são pré-categoriais. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que quando está se construindo um game, quando se constrói um game, esse game, ao resgatar ou trazer à tona uma memória, né? O que faz trazer à tona essa memória é ao mesmo tempo, né? A intuição e a imaginação, né? Dentro de uma instância ainda pré-objetivada. Por que pré-objetivado? Porque é nesse pré-objetivado que vai poder se criar esse jogo que, por sua vez, vai significar reelaborar essa memória, né? E reelaborar essa memória é nós nos reelaborarmos como humanos, né? Porque, como eu falei anteriormente, o que está em jogo somos nós mesmos, né? O que interessa somos nós mesmos. Então, o que não está mais, quer dizer, o que interessa somos nós mesmos aqui na nossa presença, na nossa atualidade. Não é mais o passado que está em jogo, né? Mas sim somos nós.